Estamos de volta e no próximo bloco vamos conversar com o Dr. Alex Panizza. Curta os nossos vídeos no YouTube, siga-nos no nosso Instagram, inscreva-se no nosso canal e visite o nosso site istoemanaus.com.br. Muito boa noite, aliás, muito bom dia, porque nós estamos de dia. Acorda, Edson. O programa agora é 7h30 da manhã, todos os sábados, sempre de braços abertos, lá esperando por vocês. E nós estamos, mais uma vez, no restaurante Botecaria Manaus, que fica na antiga Bola da Suframa, que é agora o Povos da Amazônia, e tem o seu contato através do 99984-1005. Através deste telefone, você pode obter informações, saber como funciona a casa e também fazer o seu pedido e até fazer a sua reserva. Então, no almoço, self-service variado, com uma gastronomia perfeita por apenas R$ 29,90. Você serve quanto você quiser, mas só pode servir uma vez. Então, não é aquela que você vai nos outros self-service, é a pessoa que te serve. Vai colocar lá quanto ela está orientada. Não. Aqui você pode fazer um prato de acordo com a sua fome. E você só vai pagar R$ 29,90. Então, no jantar é à la carte, com grelhados, parmegiana, picanha e também sobrecoxa, aquele fettuccine com camarão, isso é muito gostoso, carne de sol e costela de tambaqui, que olha, gente, uma costela de tambaqui fritinha, bem sequinha, nossa, é bom demais. Então, venha provar também os hambúrgueres que tem aqui, porque são hambúrgueres diferentes com carnes nobres. Então, um variado cardápio de massas e saladas, restaurante Botecaria Manaus, na Bola da Suframa, no Povos da Amazônia. Informações e reserva, você pode utilizar o WhatsApp 99984-1005. Hoje, com a honra e o prazer de estar com o Dr. Alex Panizza, Panizza. É um nome difícil, mas a gente fala. Dermatologista, e nosso assunto hoje é falar sobre pele. Vamos falar sobre os cuidados que a gente precisa ter. Doutor, primeiro, muitíssimo obrigado pela gentileza de estar conosco. Estar com um dermatologista, a gente não ia deixar de falar nunca no câncer de pele. E isso aí, como é que começa esse câncer de pele? Qual é o primeiro start que a pessoa tem que ter? Que diz, não, preciso procurar um médico. Obrigado, Epson, pelo convite, honrado de estar aqui na sua presença e na sua audiência. Sim, o câncer de pele já adiantando, o de maior incidência de todos os cânceres que existem no mundo, não só em Manaus, não só em Brasil, no mundo. E esse câncer de pele, como todos sabemos, já estamos cansados de saber, o maior motivo, a maior etiologia, medicamente falando, é o sol, é a exposição solar. E nas áreas expostas ao sol, o que vamos observar primeiramente? Vamos observar o mais comum, né, desses tipos de câncer de pele, é o carcinoma celular. Então, inicialmente, ele começa com um pequeno carocinho, que depois ulcera. Só que o detalhe, ele não dói, a pessoa não sente absolutamente nenhum sintoma de intensidade, dor, mas ele não sara. Então, aquela pequena lesão, aquela pequena úlcera que não sara, te faz pensar que é um câncer de pele. E ele vai aumentando ou ele se mantém o mesmo tamanho sempre? Não, ele vai aumentando progressivamente, em uma questão de meses a anos. E como ele não, o seu sintoma não é a dor, então a pessoa às vezes deixa se passar. Acomoda, né? Se acomoda, pensa que é uma feridinha, aí forma na crosta, seca um pouquinho, mas ele vai progredindo. Esse é o mais comum, que é o carcinoma baçocelular. O câncer de pele, ele pode levar a óbito, doutor? É interessante essa pergunta. Na verdade, qualquer estrutura da pele, desde o pelo até diria assim, outra estrutura que se encontra lá, pode gerar um câncer. As células de lá, qualquer uma delas pode gerar um câncer. Então, partindo desse ponto de vista, nós temos células, por exemplo, que dão pigmento.
aí essas células podem formar o famoso melanoma, que é um câncer já bem mais agressivo. Neste caso, os sintomas iniciais são uma pinta, uma mancha, que curiosamente nós alertamos a pessoa para ela colocar o famoso ABCD, que é o A de assimetria, geralmente ele é assimétrico, ele tem bordos ou bordas irregulares, ele tem mais de 2 cores e ele tem uma evolução que aí sim pode chegar a sangrar, ele sente que é diferente, ele não tinha aquela pinta, essa pinta apareceu e esse pode constituir um sintoma de melanoma. Este câncer é muito importante que se faça um diagnóstico no início da lesão, precoce, essa é a palavra, precoce. Por quê? Porque de uma outra forma, mesmo realizando cirurgia, mesmo realizando procedimentos invasivos, mesmo realizando até medicamentos de alta complexidade, hoje em dia, a pessoa tem um alto risco de vir a falecer. Doutor, quer dizer que o uso do protetor solar, então, ele não vai impedir que a pessoa vá desenvolver um câncer de pele? Isso é uma coisa bastante interessante. Você faz perguntas muito interessantes, né? Porque é o seguinte, uma coisa é que as pessoas, por exemplo, elas chegam no meu consultório e elas falam: doutor, mas eu não pego o sol. Como assim você não pega sol? Eu disse: não, eu tenho 5 anos que não pego sol, ele tem 40. Só que acontece que desde os 0 anos de idade até os 40, você praticamente já fez uma exposição, né? Solar, que é essa exposição solar que vai conduzir a um dano no DNA, a um transtorno celular que vai levar a um câncer de pele. Então, e o que é curioso, porque depois desses 40 anos de idade, ele até precisaria se expor ao sol. O mesmo sol que gera o câncer de pele é o mesmo sol que fornece para nós a vitamina D. Então, é preciso que nós saibamos controlar a quantidade de sol ao qual estamos expostos. Nós precisamos do sol. 15 minutos, 3 vezes por semana. Não é, mas lembrar sempre que muitas vezes quando as pessoas perguntam isso, lembrar que a pessoa já ficou anos de exposição solar. Eu até costumo falar: você não pegou sol, o sol te pegou. O sol te pegou, exatamente. Bom, nós não vivemos essa realidade, mas como é que fica então os beduínos, esses povos do deserto, que é sol de manhã, de tarde e praticamente quase à noite? Sim, o câncer de pele é por isso talvez que esse é um dos cânceres mais comuns no mundo. Estas pessoas realmente ficam muito expostas ao sol, mas é de saber também que além do protetor solar, elas usam. Você pode observar que muitos deles vão extremamente cobertos, né? Justamente procurando essa proteção contra o sol. Mas inevitavelmente naquelas áreas mais expostas, principalmente o rosto, é justamente onde mais acontece o câncer de pele. Quer dizer que o raio solar não penetra num tecido, não penetra numa outra, qualquer proteção que você usar, ele não penetra. Muito interessante também, porque veja bem, as roupas, por exemplo, elas têm, assim como um protetor solar, um índice de proteção solar. Então, por exemplo, se você usa uma roupa que tem um tecido que a malha é praticamente fechada, você vai ter uma proteção solar maior, né? Se você tem uma roupa a qual a trama dela permite a passagem da luz solar, ela vai te proteger menos, né? Então, por isso existem aquelas roupas que chamam roupas de proteção UV, proteção ultravioleta, justamente porque elas têm aquela qualidade de impedir. Então, tem roupa que permite e tem roupa que não permite, mas, de toda forma, uma roupa é uma proteção solar. Vai evitar um pouco, pelo menos, né? Sim. Lembrando a vocês que a Botecaria Manaus fica na Bola da Suframa, na antiga Bola da Suframa, no Povos da Amazônia. E a sua linha direta, informações e reservas, 99984-1005. E este é o Dr. Alex Panixia, dermatologista, que está aí dando uma aula interessante para a gente, que vive aí, às vezes, até bastante largado, que é aquelas coisas. Principalmente o homem, então, é muito próprio disso. Se ele não está sentindo nada, eu não vou em médico, nada, porque eu vou fazer no médico, estou sentindo nada, mas, no entanto,
Tá vendo como nesse pequeno espaço a gente consegue levar para vocês uma gama de informações que a gente precisa saber e até, ó, alerta, opa, estamos aqui, temos que fazer e acontecer. Doutor, eu vou fechar esse bloco com um assunto que eu também acho bastante interessante. A psoríase, o que é e como que ela acontece? Como é que a gente começa a perceber os primeiros sintomas, os primeiros sinais? A psoríase é uma doença inflamatória. Ela é uma doença inflamatória da pele que se caracteriza pela presença de lesões, que nós chamamos em placa, né, que são eritematosas, ou seja, são vermelhas e descamativas. Costuma acontecer, na sua forma mais comum, a psoríase vulgar, em áreas como cotovelos, joelhos, áreas como, por exemplo, os tornozelos. E nestas áreas, esta doença inflamatória se estende até pelo corpo todo, né? É uma doença que tem uma incidência bastante frequente, ou seja, de cada 100 pessoas, né, que nós vemos no dia a dia, uma ou duas delas apresentam psoríase. Então é uma doença que é relativamente comum, né? E tem cura isso, doutor? Hoje em dia, com os avanços da terapêutica da psoríase, poderíamos falar que tem cura, né? Poderíamos falar que a abordagem hoje da psoríase é para tratar e curar, porque uma vez que tratada, você vai fazer só uma medicação de manutenção. Agora tem uma coisa interessante, Edson, que eu não posso deixar passar. A psoríase é uma doença inflamatória que todos acreditamos que seja só da pele ou incluso das articulações, mas não. Hoje em dia é sabido que a psoríase é uma doença inflamatória que também inflama outros órgãos. Então essas pessoas, elas têm maior predisposição à obesidade, hipertensão, diabetes. Então é muito importante que a pessoa faça um acompanhamento, que neste caso será multidisciplinar, dermatologista, reumatologista. Então existem outros aspectos da psoríase que é pouco conhecido, que é o aspecto inflamatório de outros órgãos, não sendo a pele. E isso é importante destacar para que a pessoa venha se prevenir das consequências da pessoa ser portadora de psoríase. Bom, vamos fazer um intervalo comercial e voltamos em seguida ainda falando dos problemas dermatológicos. Voltamos já.